que mais tem na internet é gente que diz defender a ciência. Nesse meio, o que mais tem é gente falando que a solução é privatizar a universidade pública, é para privatizar a educação, como se fosse alguma coisa moderna, uma coisa inteligente e completamente científica. Hoje eu vim aqui para esfregar na sua cara por que esse é um papinho completamente contraditório e uma ignorância tremenda. Olá, me chamo Brigiel Jubarrota, e se você acha que o mercado livre... Não, o mercado livre é outra coisa. O livre mercado vai resolver tudo, se prepara que hoje eu vou acabar com seus sonhos. Para a gente entender melhor isso, entender melhor qual que é o papel do livre mercado, dos estados da educação pública na construção da ciência brasileira, a gente precisa entender a primeira coisa que é: o Brasil, ele não está no vácuo. O Brasil não está na vaca também. O Brasil está num sistema global. E esse sistema global vai ter diferentes ferramentas que acabam servindo para manter o sistema funcionando do jeito que ele funciona e fazer várias questões aí. Uma das coisas, duas delas que a gente pode trazer aqui, que eu vou trazer aqui, são o FMI e o Banco Mundial. Essas duas instituições aqui, num resumo bem simples, servem para manter o sistema do jeito que ele é hoje. Então, manter um grupinho de países no centro, explorando a maioria que está na periferia desse sistema. E aí eles vão emprestando dinheiro e aí obrigando a galera a fazer o que eles querem para manter isso. Tem um texto que chama Chutando a Escada, um livro. E aí ele fala isso, né, que esses países que estão no centro do sistema, basicamente, eles seguiram um caminho, subiram uma escada para chegar naquele lugar, e essa escada vai ter diretamente relação com investimento estatal, com investimento público, para desenvolver as suas tecnologias, para desenvolver todo o seu conhecimento científico. E aí, quando eles chegam lá em cima, eles chutam a escada, derrubam a escada lá, para que os outros países não subam e não vão encher o saco deles, não vão atrapalhar eles, até porque para ter uma galera rica não dá para todo mundo ser rico, senão acabou tudo. Lembrando também que sempre que o planeta o planeta tem limite, o planeta tem uma quantidade de matéria finita e esse sistema ele vai se desenvolver com a constante expansão. Então não tem como todo mundo viver com a riqueza extrema. Não dá para ter todos os países serem Estados Unidos. Vamos colocar assim. Porque não teria planeta o suficiente para isso. E essas questões aqui, elas vão ter vários momentos em que a gente vai ter essa influência direta dessas instituições aqui no nosso Brasil varonil. Então a gente começa a ter uma mercantilização mais ostensiva, mais braba da educação aqui no Brasil em 1964. E é sempre bom lembrar que ciência faz parte da educação. E a gente vai ver melhor por isso. Por quê? Porque sem universidade não tem ciência. Num resumo é isso. E sem universidade pública não tem, que é o que a gente vai ver hoje. E nesse período aqui a gente começou a ter uma abertura para a iniciativa privada na oferta desses serviços educacionais aqui. E aí lá em 1996 a gente teve a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E essa lei veio com muitos avanços, mas ao mesmo tempo veio com um aumento ali, com uma expansão da onde a iniciativa privada poderia se enfiar no meio dos cursos superiores, no meio das faculdades, das universidades. Outra coisa que acabou, de certa medida, influenciando também esse processo todo aqui, foi o ProUni e o FIES, que são políticas que, na teoria de inclusão da população periférica, então muita gente conseguiu fazer universidade por causa de programa desses de bolsa, seja de financiamento. Eu mesma só me formei também por conta de bolsa. No meu caso foi bolsa filantrópica, não foi bolsa nem do ProUni, nem também do FIES, foi filantrópico, foi outro migué que eu consegui dar, porque eu não consegui nota nem para o ProUni nem para o FIES.
E aí, ó, de 2003 a 2017, esse processo todo aqui, ó, fez um aumento de 1.255% de investimento no setor privado, enquanto a gente teve um aumento só de 155% de investimento nas universidades federais. E aí entram algumas questões. Então, por exemplo, por que a gente investe tanto dinheiro para colocar as pessoas dentro das universidades privadas no lugar de aumentar as vagas nas universidades públicas? É porque é mais eficiente? É porque a universidade privada é melhor? A gente vai ver que não é por isso. E é sempre bom lembrar também que sem o financiamento suficiente nas universidades públicas, a gente não vai ter o aumento das vagas, as vagas vão ou estagnar ou diminuir, porque você precisa de dinheiro para manter essa galera lá. Não é à toa que estão mandando dinheiro para as universidades privadas, porque precisa de dinheiro para isso. E essa vai ter uma precarização das pessoas que trabalham nas universidades e vai ter uma queda na qualidade do ensino e da produção científica também, que a gente vai entender agora por que vai ter essa queda. E aqui vai entrar o primeiro ponto, que é qual que é a relação das universidades privadas e universidades públicas. Quem que é melhor, para que é melhor, o que é o quê? Então, se a gente pegar um ranking de produção científica global, de 2011 até 2016, o Brasil estava na 13ª posição. Posição de 13 pessoas, de 13 países? Não, uma posição de 190 países. O Brasil estava em 13º. Só aquele papo lá de que o Brasil não faz porcaria nenhuma de ciência é mentira também. Já começa daí. E quando a gente pega as 20 instituições com mais produção acadêmica no Brasil, a gente vai ter 15 universidades federais e 5 universidades estaduais. 0 particulares. Agora, quando a gente pega as 100 universidades brasileiras que mais publicaram de 2014 a 2018, a gente vai ver que das 100, só 17 eram privadas. E aqui, ó, que estava na posição mais alta, foi a PUC Paraná, que estava em 37º lugar, de 100. E aí, em 2013, a gente vai ter, basicamente, 2.365 instituições de ensino superior no Brasil. Dessas, 2.081 eram privadas. Então não tem papinho de que o Brasil está boicotando as universidades privadas. E aí por isso que não consegue fazer. Olha o tanto de universidade privada que tem. Tudo isso e só 17 conseguiram entrar nesse ranking aqui de publicação. E aí, se o livre mercado ia ter um bom, cadê? Cadê a produção acadêmica desses negócios aí? Aí a gente vai entrar agora aqui na produção de um grande autor, que é o Darcy Ribeiro. Eu tenho o livro dele aqui, eu não peguei, mas agora estou com preguiça e não vou pegar. Ele tem um livro que chama Universidade Necessária, livro do Darcy Ribeiro. E aí nesse livro aqui, ele vai falar, basicamente, que a gente precisa de uma universidade para a gente chegar em pra gente melhorar a qualidade do país como um todo. Então ele vai falar, basicamente, que a gente tem duas formas de desenvolver essa universidade aqui. Uma delas ele chama de modernização reflexa e a outra de crescimento autônomo. A modernização reflexa vai vir com o papinho de que para a gente chegar no nível dos outros países, dos países do centro do sistema, a gente só precisa ir aperfeiçoando as nossas universidades que elas vão chegar lá. Só que é isso que eu falei para vocês. A escadinha lá, cadê? Ó, derrubaram. Não é esse o caminho para a gente chegar lá. A gente tem que fazer o caminho que essas universidades fizeram. Fazer o caminho que esses países fizeram. E não foi esse. Não foi esse caminho de aperfeiçoando, aumentando as universidades privadas. E a gente vai ter o outro caminho, que é do crescimento autônomo. E aí esse crescimento autônomo ele vai levar em conta algumas coisas. A primeira delas é que a universidade está inserida no meio social global. Então, como eu disse, o Brasil não está no vácuo. O Brasil está num sistema global. E
se você mantém as universidades funcionando do jeito que elas já funcionam hoje, elas só vão manter a desigualdade na sociedade. O Darcy Ribeiro não está falando disso hoje, porque ele já morreu tem muito tempo. Então isso aqui é de 1900 e Guaraná com rolha, que ele estava falando essas coisas aqui. E ele vai falar basicamente que essa superação aqui, ó, só vai acontecer quando a gente desenvolver essas formas de existenciação com o objetivo de superar os atrasos que tem no nosso país. E aí ele quer basicamente aqui fazer uma mudança no país, para que esse país como um todo ele consiga funcionar, não para dar riqueza para os outros países, mas primeiro para o bem-estar da própria população. Então ele vai, é como se fosse para o país, primeiro, antes de qualquer coisa, funcionar para ele. Então a gente cuidar da gente primeiro, e não ficar nesse negócio aí de o agronegócio é maravilhoso, e aí eles estão mandando tudo para fora, aí quando tem muita demanda, em vez de você abaixar o preço, não é negócio de oferta e demanda, tem muita demanda, em vez de abaixar o preço do negócio, eles começam a tacar fogo em tudo. Isso é bom para nós? Isso é bom para você? Talvez, se você é dono do agronegócio, aí é. Mas eu acredito que não é. E a gente tem que entender que existe hoje uma política que é de colonização cultural internacional. Então, de novo, os países que estão na centralidade do sistema estão o tempo inteiro mandando diferentes coisas, então, diferentes formas de obrigar os países a seguirem o caminho que ele quer que eles sigam. E, que eu falei aqui, no caso, dois deles são o FMI e o Banco Mundial, que são essas formas de você propagar toda essa ideia aqui. E aí, aqui, a ideia do Darcy Ribeiro é pegar a universidade brasileira e transformar ela no motor do desenvolvimento interno aqui nosso. Então, em vez de ser só esse negócio que vai ficar replicando o... Olha a hora que vão batucar aqui em cima, hein? Ai, que delícia. Ah! Obrigada. Mas o foco principal é entender que esse atraso ele não é natural. E se a gente continuar do jeito que já está, a gente só vai perpetuar esse atraso. E para isso, a gente vai ter que perceber o contexto global, que eu já falei para vocês, e reformular por completo o modelo atual de universidade. E isso tudo com o objetivo de atender às demandas internas da população também. Então você tem que construir uma universidade que, além de fazer com que atenda essas demandas internas, você faz com que ela pare de ser essa máquina de ficar só replicando o que é melhorzinho. Então começar a produzir mais coisa para dentro, parar de ficar exportando o cérebro. Então um monte de gente que sai daqui porque não tem investimento em pesquisa, porque não tem espaço para trabalhar nas universidades. E aí precisa ir lá para fora trabalhar. E aí vai lá para fora. Se você pensa assim, ó, o Estado passa a vida inteira daquele infeliz ou daquela infeliz investindo na educação dela. Aí tem escola pública, aí entra na universidade pública, e aí no final, quando vai virar pesquisadora, vai para fora. Então todo investimento que estava naquela pessoa, naquele trabalho ali daquela pessoa, foi embora. Você tem que continuar investindo nessa galera e manter esses cérebros aqui dentro, para você conseguir fazer essa mudança na forma como a sociedade funciona, na forma como as universidades funcionam. E a gente precisa, basicamente, que ele vai falar aqui, fazer uma ligação entre quem está na universidade, quem já passou pela universidade, e quem não entrou na universidade, quem não vai entrar na universidade, seja porque não quer, ou seja porque não tem a oportunidade, não teve a oportunidade. E aí para isso a gente teria que criar uma comunidade que é solidária e criar formas de difundir o saber acadêmico.
Então, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui, agora, é isso também. Eu estou aqui, como de costume, mastigando todas essas informações e regurgitando tudo nas suas cabecinhas. Porque eu sou uma pessoa sensacional, eu sou uma pessoa incrível, eu sou uma pessoa maravilhosa. E essa nova sociedade que ele quer criar, que consiga brigar por essa nova universidade, isso tudo aqui não vai acontecer. Nem da escola. Se você lembra do último vídeo que eu postei aqui, você pode dar uma olhada lá. Você vai saber por que não vai vir de lá, por que não é da escola que isso vai acontecer, porque a escola não consegue fazer isso. E também não vai ser da mídia tradicional. E aí aqui, mídia tradicional, na época que ele tava falando, era tipo jornal de papel, rádio, TV. Mas agora a gente tem internet. E aí entra negócio que eu já tô aqui nos meus planos também. Ai, muito cabelo. De ser uma dessas formas da gente utilizar essas ferramentas que existem aqui na internet como um caminho para você ajudar a fazer isso aqui também. E aí, se você quiser ver mais sobre como que essas coisinhas aqui vão ajudar, você pode ver no próximo vídeo que eu vou postar na próxima semana. E aí a gente continua essa conversa gostosa aqui. Mas o que importa é que aí entra o nosso papel de criar esse debate. O nosso objetivo aqui é que a gente que passou pela universidade ou que está na universidade tem esse papel de ajudar na construção disso. Porque se a gente não fizer isso, não vai ser escola pública e não vai ser a Globo que vai investir nessas coisas. Não vai ser o YouTube, não vai ser o Google, não vai ser o caralho de asa. E aí a gente pode fazer isso, tanto pelas mídias, então aqui na internet, mas também, principalmente fisicamente. Então você precisa criar vergonha na sua cara e começar a fazer trabalho de base fora da internet. Mesmo que você não consiga, que você não queira trabalhar na internet, então vai fazer alguma coisa aí na quebrada de vocês. Cria vergonha na cara, vai ajudar, vai desenvolver algum projeto em alguma escola, vai fazer qualquer coisa. O que não falta, eu tenho certeza que não falta opções por aí, eu tenho certeza que tem muito coletivo, tem muita coisa sendo atuada aí na tua quebrada que você nem tem ideia. E se não tiver, você consegue fazer. E não precisa ser coisa grande, começa pequeno e aí você vai fazer alguma coisa. Então cria vergonha nessa cara e vamos fazer alguma coisa para mudar isso. Porque, como a gente já viu aqui, não vai ser seguindo o caminho do que já está sendo feito que vai mudar alguma coisa. E se a gente continuar papagaiando essas ideias de que você tem que privatizar tudo, que é o que tem dinheiro e é quem consegue controlar o papo da mídia por aí, a gente não vai sair do lugar. Mentira, a gente vai sair do lugar. A gente vai para um lugar pior. E eu acho que não é isso que você quer, né? E se você quiser aprofundar mais ainda nessas informações aqui que eu trago de maneira mastigadinha, você pode baixar o meu guia com as 7 vacinas contra o negacionismo científico, que está aqui no comentário fixado. E, se quiser se aprofundar ainda mais e aprender a lucrar com o fim do mundo, com o fim com a destruição dos nossos ecossistemas, você pode tanto comprar meu livro, quanto participar da live, que vai acontecer domingo, às 19 horas. Então se inscreve no canal, ativa sininho, faz essas coisas aí, coloca despertador para tocar, faz o que você bem quiser fazer, e aí vem aqui assistir. No mais, se quiser continuar conversando aqui comigo, continuar nesse papo gostoso, assiste esse vídeo aqui, ó, que eu lancei ontem, falando sobre o problema das escolas públicas e por que escola pública não serve para fazer pessoas com pensamento crítico. É isso. Então, beijo de luz para vocês. E até daqui a pouco no próximo vídeo que você vai assistir.